Graças a Deus por tudo que temos ouvido, temos dito, temos celebrado aqui. Assim como estamos, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 27. Os irmãos devem lembrar que na quinta-feira passada estudamos esse salmo, em sua primeira parte, versículos 1 a 6. Hoje, portanto, continuaremos estudando, porque não foi possível estudarmos todo esse precioso salmo em um culto apenas. Salmo 27, a partir do versículo 7, diz-nos assim: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E todos dizemos, pode assentar, irmãos. Se você porventura não esteve conosco aqui no auditório da nossa igreja ou na transmissão do culto da semana passada, eu encorajo você a ouvir o sermão e também acompanhar o culto que está disponibilizado no canal desta igreja, no YouTube, para que você também possa compreender o princípio do estudo desse salmo. Na semana passada, eu apresentei para os irmãos o contexto desse salmo. É o salmo escrito pelo rei Davi, quando ele ainda estava fugindo de Saul, porque Saul sabia que o seu reinado fora desaprovado pelo Senhor, e em lugar dele, o profeta Samuel já havia, da parte de Deus, dito a Davi que ele seria o novo rei. Samuel ungiu a Davi. Então Davi aqui, irmãos, estava fugindo de Saul e dos exércitos de Saul. Na linguagem do Salmo, é muito fácil perceber esse contexto. Vejam no versículo 3, quando Davi diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda diz, nesse mesmo versículo: se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Parecia que tudo era muito incerto, os dias eram difíceis, e Davi, apesar de celebrar na primeira parte desse salmo a sua confiança em Deus, também se via aflito, um coração diante do Senhor, mas era sim um coração aflito. Nos versículos 1 a 6 eu disse aos irmãos que aqui está um hino que enfatiza a confiança do servo de Deus em Deus, a ponto de Davi dizer: enquanto estou aflito, perseguido por inimigos, diante das incertezas do meu viver, uma coisa peço ao Senhor, apenas um pedido: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É o que diz o versículo 4. Eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No seu templo. Aqui na segunda parte, os versículos 7 a 14, então, meus irmãos, Davi muda o tom, de tal modo que alguns estudiosos desse salmo dizem que, na verdade, aqui estão dois salmos de Davi que foram reunidos em um só, no saltério. Mas
Eu penso que não necessariamente isso tenha acontecido, porque existe uma linha mestra que une o momento do louvor e da confiança àquele momento de súplica, que é também de confiança em Deus, a partir do versículo 7. Por exemplo, vejam como essas duas partes estão interligadas, comparando os versículos 4, 8 e 13. Na primeira parte, como eu acabei de ler, versículo 4, Davi diz: eu quero contemplar a beleza do Senhor, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, eu buscarei isso, eu buscarei viver em comunhão com o Senhor. Mas no versículo 8, segunda parte do Salmo, Davi diz: ao meu coração me ocorre buscar a minha presença, é um diálogo com Deus. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Estão justapostos, irmãos, o versículo 4 e o versículo 8. Senhor, eu desejo buscar a tua presença, eu buscarei a tua presença. Agora vejam o verso de número 13, a segunda parte também do Salmo. Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Como Davi diz que ele gostaria de, por todos os dias da sua vida, contemplar a bondade do Senhor, aqui também chamada de beleza do Senhor, ele diz no verso 13, que ele crê que verá a bondade do Senhor ainda nesse mundo. Então, irmãos, esses dois momentos, na verdade, expressam muito bem a vida de um cristão, a vida de um servo de Deus. É possível que na mesma oração, empolgadamente, proclamemos ao Senhor a nossa confiança nele e iniciemos um período de oração, exaltando-o por sua grandeza, bondade e cheio de fé, apresentando ao Senhor nossos desafios. Mas na mesma oração, apresentemos diante do Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nos traz temor, aquilo que nos pressiona. É o que acontece com Davi. É um homem crente, mas um homem aflito, num dos momentos mais difíceis da sua vida. Por isso, na segunda parte, ele clama a Deus com um senso de urgência, por saber que havia um inimigo poderoso, perspicaz, cruel, implacável, em busca dele. As duas partes, portanto, revelam essa mudança de sentimentos, essas instabilidades que muitas vezes nos alcançam. E aqui fica muito claro que o recurso que Deus deu a Davi e que ele mesmo utilizou foi o recurso da oração. Então eu quero chamar você nessa noite a identificar-se com Davi, a pensar que mesmo sendo você crente no Senhor, mesmo sabendo que Deus existe e cuida daqueles a quem Ele criou, mesmo lembrando de tudo que o Senhor já fez por você e das orações respondidas, talvez você esteja tomado por aflições nesse momento. O recurso da oração foi o recurso que Davi utilizou e que você também pode utilizar. Se na verdade eu quero enfatizar que se o seu coração está aflito, você deve buscar o Deus de toda a paz em oração. Gosto da expressão que Deus dá a Paulo, que é paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, depois da palavra de Deus ter dito que devemos trocar a ansiedade pela oração, então diz que se isso for feito, a paz de Deus, que paz é essa? Aquela que não é facilmente entendida. O homem não consegue compreendê-la. A paz que excede todo o entendimento encherá o seu coração, dominará a sua mente. Meus irmãos, as aflições nos sobrevirão nessa vida. Eu admiro a palavra de Deus por muitas razões, mas a igreja sabe, eu sempre digo, que uma das razões é que é o livro mais honesto que a humanidade já pôde conhecer. Quantas pessoas patrocinaram a escrita da sua própria biografia e puseram o que queriam? E normalmente, irmãos, as biografias ou as autobiografias, muito especialmente, não são tão autênticas. Existem até casos de pessoas que, quando são biografadas, elas entram na justiça para proibir a venda
das suas biografias, algumas são publicadas como biografias não autorizadas, porque o ser humano, eu e você, temos a tendência a ocultarmos as nossas debilidades e supervalorizarmos as nossas virtudes. A Bíblia é um livro honesto. A Bíblia não esconde as aflições que homens e mulheres de Deus experimentam nesta vida. E a honestidade do Evangelho, nesse caso, nos livra de sermos apaixonados por este mundo, pobre do homem que ama desesperadamente esse mundo. Triste a condição da mulher que pensa que só será feliz se puder viver eternamente aqui nesse mundo. O Evangelho nos chama e diz: Deus, por sua graça, te concede maravilhas aqui, mas este mundo não é o céu. A honestidade do Evangelho nos remedia para que não coloquemos esse mundo acima do céu, para que não desvalorizemos o céu, ou nós não temos de algum modo lamentado a proximidade do céu quando começamos a lamentar que talvez o tempo de vida esteja chegando ao fim. A honestidade do Evangelho, irmãos, nos previne quanto a desilusões que o homem sem Deus costuma acolher e por isso vive sem paz. Fortaleça-se em Cristo, porque as aflições chegarão. A palavra de Deus chega a dizer, na carta aos Efésios, no capítulo 6, que no demais devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E diz: nós temos inimigos terríveis, que não são a carne e o sangue, que precisamos encarar. A partir do versículo 10 de Efésios 6, então a palavra de Deus diz: se revistam de toda a armadura de Deus. Versículo 11 diz isso: para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês terão que experimentar aflições nesse mundo. Cuidado se vocês acreditam que são exceção porque são crentes. O grande diferencial é que vocês não passarão pelas aflições sem o fortalecimento que vem de Deus, sem a companhia de Deus, sem o socorro de Deus, mas que vocês, crentes em Jesus, experimentarão aflições nesse mundo. Claro que experimentarão. Não pensem que vocês não estarão diante de momentos de aflição. Se preparem para isso. O Salmo de Davi nos faz lembrar, irmãos, que ele, assim como nós, experimentou dias de grande aflição. No versículo 9, Davi fala da possibilidade de viver como um incrédulo, de não confiar em Deus. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, não me recuses, nem me desampares. Vejam o conteúdo da conversa de Davi com Deus. Davi está atordoado com a possibilidade de que Deus não se faça presente naquele momento de grande aflição da vida dele. Todos nós, irmãos, somos tentados em alguns momentos a agirmos com incredulidade. Crentes, em alguns momentos, experimentam crise de fé também. E é por isso que os irmãos precisam se fortalecer, para que quando os dias difíceis venham, em Cristo, os irmãos possam resistir à incredulidade. Irmãos, não deixem para fazer como aquela pessoa que vai trocar o pneu do carro depois que ele detonar. Façam como a pessoa que entende que o limite de forças do pneu está chegando e muda. Quando os irmãos estiverem bem com o Senhor, e eu oro para que estejam assim nessa noite, não vivam de saldo, continuem crescendo, continuem amadurecendo, continuem buscando o enchimento do Espírito, porque os dias de aflição virão, em que os irmãos serão tentados a descrerem no socorro de Deus. Os irmãos serão tentados a agir como os incrédulos agem, sem acreditar que Deus está presente no momento da tristeza e da dificuldade, que Ele é Senhor dos montes e dos vales, quando nós estamos por cima, mas quando também estamos por baixo. Deus é Deus,
Davi, no versículo 10, apresenta preocupações injustificadas. Ele chega a dizer: talvez meu pai e minha mãe me desamparem, então o Senhor me acolherá. Um homem aflito pensa assim. Eu conheci uma pessoa que tinha medo de ir ao médico porque ela acreditava que sofria de um câncer agressivo. De vez em quando essa pessoa sentia algumas dores no abdômen. E ela me dizia: pastor, eu sei que eu tenho uma doença grave, e se eu for ao médico ele vai descobrir, e aí é que as coisas vão piorar para mim. Eu dizia: mas como você pode dizer uma coisa dessa? Faça um exame antes. Brinquei com ela, lembro como hoje. Eu disse: quem sofre de véspera é peru, não fique sofrendo assim. Faz um exame, ora ao Senhor. Mas ela disse: eu não tenho coragem de fazer um exame, porque eu tenho convicção que eu estou muito doente, e que em breve eu vou morrer, e eu prefiro nem saber qual é a doença e quantos dias de vida eu tenho. Ela não mora aqui em Divinópolis, mas eu sei que ela está viva até o dia de hoje, postando fotos sorridentes nas redes sociais. Há pessoas que, aflitas, e eu compreendo isso, lidam com temores injustificados. É aquela pessoa que saiu do serviço pensando: o meu patrão hoje passou por mim e não me cumprimentou com aquela vibração costumeira, ele vai me demitir amanhã, e perde a noite toda de sono. E no dia seguinte o patrão diz: gente, olha, eu estou tão doente esses dias, eu estou tão cansado que hoje de novo eu vou precisar ir embora mais cedo. E ela descobre que passou a noite toda sem dormir em paz, por conta de um temor, de uma preocupação injustificada. Quando você estiver diante de aflições com aquilo que você nem sabe explicar, busque a Deus em oração e, mais uma vez, peça ao Senhor que aumente a sua fé e que te conceda graça para que você não se deixe dominar pela perspectiva do caos. Davi continua falando no versículo 11, irmãos, dos temores que ele tinha do homem. Guia-me, Senhor, por causa dos que me espreitam, por causa daqueles que me perseguem e estão me atacando, daqueles que estão me deixando sem espaço para que eu possa ter uma vida normal. Esse é o fechamento do versículo 11. Davi falando do seu temor dos homens, e ele completa no versículo 12 dizendo: Senhor, não me deixes nas mãos dos meus adversários, como se Deus fosse fazer isso, né? E ele passa a explicar a Deus: sabe por quê, Senhor? Porque eles têm se levantado contra mim, levantado falsas testemunhas para me fazerem o mal. Talvez você esteja tomado de temor, de medo dos homens, de homens maus que nos cercam, de pessoas ruins, mal intencionadas. Portanto, essa é uma aflição que nós precisamos vencer em oração. Davi ainda fala de uma certa impaciência. Há crentes que sofrem mais desse mal do que outros, mas do modo geral os crentes em algum momento da vida ficam impacientes, como o salmista dizendo: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Aqui Davi está falando para si mesmo: espera pelo Senhor. E como que muito cansado ele ainda diz: tem bom ânimo, Davi, fortifica o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. As aflições vieram sobre Davi, algumas estão relatadas aqui, graças a Deus, porque a palavra do Senhor mostra o escape de Davi. Ele buscou ao Senhor em oração. São muitas as aflições que podemos enfrentar nesse tempo. Constantemente as forças policiais do nosso país conseguem desmanchar esquemas chamados de pirâmide financeira. Aliás, eu encorajo você, meu irmão, a atender o conselho da palavra de Deus. Há pessoas que amam tanto dinheiro, mas tanto, que elas caem em alguns golpes, porque elas ficam cegas com a possibilidade de ganharem muito dinheiro rapidamente. E alguns esquemas foram descobertos com criptomoedas. E acontece, meus irmãos, que nenhum investimento lícito do mercado regulamentado de investimentos poderia oferecer o que empresas, especialmente, eu estou falando de um grande escândalo na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, estavam oferecendo. Então a pessoa
trabalhou muito ao longo da vida e aplicou dinheiro, e de início recebeu, e ela aplicou mais, até que ela aplicou tudo. E de repente descobriu que perdeu tudo também. Esse mundo é assim, irmãos. Tantas vezes, cheios de expectativa de que fizemos algo maravilhoso, de que estamos indo muito bem, de que na próxima esquina o sucesso nos aguarda, de que as coisas vão melhorar. E de repente descobrimos que as coisas nunca estiveram piores. Esse mundo é assim, esse tempo é assim. A palavra de Deus nos apresenta esse alerta. As aflições virão nessa vida, muitas aflições. Por isso precisamos clamar a Deus. Você não sairá daqui sem respostas do Senhor, já que a palavra de Deus faz a leitura desse mundo, faz a leitura do seu coração e diz que o seu coração muitas vezes será tomado por aflições. Aprenda com Davi. Davi confessou a sua necessidade por buscar o Senhor. No versículo 11 ele está orando, dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me, Senhor, por um caminho plano, pelos teus caminhos. Você já tem confessado ao Senhor o quanto você depende dEle? Ou por não depender dEle, você ainda precisa passar por mais um tempo de aflição, até que descubra quão maravilhoso é depender de Deus? Davi confessa: Senhor, eu preciso de teu ensino, eu preciso ser guiado pelo Senhor. Buscar a Deus em oração, crescer no conhecimento da palavra, participar das reuniões do povo de Deus, participar da escola bíblica aos domingos, alimentar-se de bom conteúdo cristão. Você precisa buscar ao Senhor, confessando que você depende dEle. Se você está aflito, você precisa buscar o Senhor. Você precisa confessar a sua necessidade dEle, do socorro e da orientação dEle. Davi, em meio à sua aflição, clamou por livramento. E esse é um direito que Deus dá aos seus filhos. Aliás, Jesus disse que nenhum pai, vendo o filho clamando por um pão, lhe dará uma pedra. Ou filho clamando por um peixe, lhe dará uma serpente. E diz: se vocês que são tão maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus. Então peçam a Deus, irmãos. Até aquilo que Deus não te concede, é porque Ele quer te dar o melhor. Eu digo com convicção que se Deus nos ouvisse em tudo que pedimos, nós estaríamos brigados com Deus, dizendo: mas o Senhor é Deus, como é que o Senhor me ouviu quando eu te pedi algo tão absurdo? Imagina, irmãos, se todos os pais dessem tudo que os seus filhos pedem. Eu acredito que chegaria um momento que os filhos diriam: meu pai, até você me deu isso, minha mãe, você concordou com isso? Uma determinada jovem, na sua adolescência, caso verídico, mas não mora em Divinópolis, resolveu pintar o cabelo uma cor marcante, forte. E as pessoas da casa dela disseram: cuidado, está exagerado, chama atenção, onde você entrar só vão olhar para você. Você não quer um tom mais discreto? E ela disse: não, isso aqui é que está bonito. Tirou muitas fotos se achando muito bonita, Elsa, mas os anos passaram, e depois de adulta, ela, vendo aquelas fotos, ela perguntou à família dela: gente, por que vocês me deixaram colocar isso na minha cabeça? Se tivesse frequentado o salão do Elcio, o Elcio teria aconselhado: né, Elcio, não faz isso, minha filha, seja mais moderada. Irmãos, e as pessoas disseram: é porque você não ouvia ninguém. Irmãos, se até nós, seres humanos, reconhecemos que já pedimos absurdos a Deus, que já tivemos planos ridículos, que já quisemos coisas inaceitáveis, imaginem os irmãos se o Deus sábio, que é regulado por sua santidade, um Deus santo e sábio,
nos dá tudo o que pedimos. Irmãos, Deus vai te ouvir muitas vezes respondendo não, porque Ele é Deus e porque Ele te ama. Primeiro porque Ele é Deus, e ninguém tem maior sabedoria do que Ele. E depois porque Ele te ama. E como Ele te conhece melhor do que você se conhece, e conhece o seu futuro, Deus dirá não muitas vezes a você e a mim. Eu quero me incluir nisso. Graças a Deus, irmãos, Deus já me disse não para alguns pedidos que eu fiz ao longo da vida, e isso hoje é motivo de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Clame ao Senhor. Se Deus não fez o que você pediu, se Deus não te deu no tempo que você achava que precisava, continue confiando nele. Lembre-se das muitas vezes em que Ele te ouviu. Lembre-se das muitas vezes em que Ele te socorreu. Lembre-se da bondade do Senhor. Faça como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, porque eu estou vivenciando dias muito difíceis. Os meus adversários estão à minha volta. Esse é um recurso que Deus nos dá. Um coração aflito precisa derramar-se diante de Deus, cheio de confiança, mas também com súplica, com clamor e com fé. Versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor ainda aqui. Irmãos, Davi estava correndo o risco de ser assassinado, e no ato de fé ele diz: Saul quer me matar, e o exército dele está contra mim, mas eu creio, porque Deus usou Samuel para me ungir rei, porque o Senhor não será frustrado em seus planos, porque Ele já reprovou Saul. Eu creio que ainda nesse mundo eu verei a bondade de Deus. E aí ele disse para si mesmo, no versículo 14, como já vimos: espera, pois, pelo Senhor. Seu coração está aflito? Biblicamente, eu quero responder a você as suas perguntas. Espera, pois, pelo Senhor. Confesse a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus. Clame ao Senhor por livramento, clame mesmo, e busque ao Senhor numa atitude de fé. Certa vez, irmãos, eu estava num evento, e eu não sabia, aquele era um evento de estudo das religiões. Eu fui pesquisador dessa área quando estudei história, e eu não sabia, mas no lançamento daquele livro, um livro sobre sociologia das religiões, haveria também um ritual de um determinado culto religioso que todo cristão abomina. Eu estava no auditório da universidade e fui como representante do centro de pesquisas, do qual eu era pesquisador, e eu era contratado para pesquisar. E quando eu percebi que não haveria só lançamento de um livro, mas haveria um ritual ali abominável aos olhos do Senhor, uma invocação de certas crenças, eu fiquei então calado no meu canto, clamando ao Senhor, de olhos abertos, dizendo: Senhor, eu sei que se alguma coisa acontecer aqui, nada disso me influenciará, não terá qualquer poder sobre a minha vida. Eu não temo nenhuma outra prática religiosa, mas eu peço ao Senhor que glorifique o Teu nome, frustrando os planos dessas pessoas que querem invocar espíritos malignos aqui nesse lugar, que é um lugar público. E eu fiquei lá no meu canto orando, irmãos, clamando, olhos abertos, postura de um acadêmico, mas orando e clamando a Deus, e dizendo: Senhor, o Senhor é poderoso para não permitir que nada aconteça. Eu sei que nada aconteceu. E naquele dia alguém só diz assim: gente, olha, nós estamos sentindo que as coisas aqui não fluíram. Eles não sabem por que as coisas não fluíram, mas eu sei porque não fluíram. Meu irmão, clame ao Senhor. Clame ao Senhor no momento da aflição. Fale com Deus. Se você ainda não experimentou falar com Deus, não fale com mais ninguém. Fale primeiro com Deus. Há um adesivo que eu vi num veículo outro dia dizendo assim: não diga ao seu Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Eu concordei com ele. A oração é um recurso valioso, com resultados inclusive imediatos para trazer paz, sabedoria e fortalecimento ao crente, mas nem sempre utilizado como deveria ser.
nem sempre muito utilizado como podemos fazer, nem sempre vivenciado ao máximo. É um recurso precioso que Deus nos dá para enfrentarmos as aflições desse mundo. Quem faz tais pedidos a Deus é ouvido, como Davi foi ouvido. A história de Davi mostra que ele viu a bondade do Senhor na terra dos viventes. Dele descendeu o Messias. A palavra do Senhor nos mostra que as aflições chegaram ao coração de Davi, mas Davi achegou-se ao Senhor em oração. A palavra de Deus te chama nessa noite, em aflição, a recorrer à oração. A palavra de Deus te chama, se o seu coração está aflito, a apresentar-se diante do Senhor em oração. E eu quero orar por sua vida e quero orar com você. Se você necessita que o povo de Deus ore por você, fique em pé agora onde você está e apresente diante do Senhor a sua necessidade, a sua aflição, a pessoa por quem você ora nesse momento.